Você não veio até aqui por acaso, porque algo raro em você já começou a se acender e não aceita mais permanecer escondido. E quando eu digo raro, eu não falo de vaidade nem de aparência. Eu falo de uma claridade que incomoda a sombra e denuncia o que antes parecia normal. Talvez você tenha sentido isso no silêncio de uma manhã, quando abriu os olhos e percebeu que a vida antiga já não cabia mais dentro da sua pele. Você continua no mesmo lugar, mas por dentro alguma coisa mudou de direção, e a sua alma reconhece isso antes da sua mente conseguir explicar. Há perguntas que ninguém ao seu redor soube responder, e há um peso discreto que não sai do seu peito quando você tenta seguir como se nada estivesse acontecendo. Eu sei o que acontece quando a pessoa finge normalidade diante de um chamado que já tocou o seu interior. Por isso você precisa ficar comigo, porque o que vai ser revelado aqui nomeia o que está acendendo, mostra porque isso não pode mais ser abafado e aponta o lugar exato onde a sua resposta começa. Não é barulho, não é pressa, não é espetáculo. É fogo guardado para o tempo certo, e o tempo certo chegou perto de você. Você sente o corpo antes de entender a mensagem, e isso aparece na forma como você dorme, como acorda, como respira diante do celular e como se cala diante de certas conversas. Há noites em que a cama parece a mesma, mas o descanso não entra do mesmo modo, e você percebe isso no peso dos ombros, no aperto do peito, na demora da respiração. Você entra em ambientes conhecidos e, ainda assim, alguma coisa dentro de você não concorda mais com o clima deles. Você olha para pessoas e lugares que antes pareciam suficientes, mas agora o coração responde com uma distância que você não escolheu. Às vezes, você lava uma xícara, encosta na pia e percebe que está pensando em uma frase que ficou presa, uma frase que nunca foi dita do jeito que precisava. Há momentos em que o silêncio da casa fala mais alto que qualquer conversa, e é nesse silêncio que a chama começa. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando, nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber. Começa a mostrar o contorno. O que você chama de cansaço pode ser muitas vezes discernimento se movendo no seu corpo. O que você chama de estranheza pode ser a sua alma recusando o que já venceu o prazo. Você não está quebrado por perceber demais. Você está sendo afinado para não chamar de normal o que já não combina com você. E esse ajuste não começa fora, começa no lugar mais íntimo da sua resposta. O que está acontecendo não é um acidente, e eu preciso dizer isso com a calma de quem reconhece um sinal antes que ele vire estrada. O seu desconforto pode ser proteção. A sua demora pode ser formação.
E a sua inquietação pode ser a forma como Deus está separando o que é antigo do que ainda não foi visto. Hoje você vai reconhecer os sinais que se repetiram em você sem alarde. Vai entender por que certas portas não se abriram no tempo que você tentou forçar. Vai perceber o padrão que te fez diminuir a própria voz para caber em lugares pequenos. E vai receber uma declaração final que vai selar essa travessia. Talvez você pensasse que estava apenas cansado, mas havia algo mais profundo respirando por baixo do cansaço. Talvez você achasse que a vida tinha perdido o ritmo, mas o que aconteceu foi que a sua sensibilidade começou a recusar a superfície. Há uma diferença entre atraso e preservação, e você vai ver essa diferença com clareza antes do fim desta mensagem. Não estou te prometendo atalhos, estou te mostrando leitura. E quando a leitura muda, a escolha também muda. O que parecia confusão começa a revelar direção. O que parecia peso começa a revelar separação. O que parecia silêncio começa a revelar guarda. Você já reparou como alguns lugares parecem iguais por fora, mas dentro deles o ar muda quando você entra? Há uma cena simples que carrega isso para você. Você parado no carro antes de descer, segurando a chave, ouvindo o motor ainda quente e sentindo por um segundo que entrar exige mais do que presença física. O mesmo acontece quando você pega o telefone e vê uma mensagem que pode esperar, porque o seu peito já sabe que nem toda resposta merece pressa. A mão segura o aparelho, mas algo dentro de você pede pausa. E essa pausa não é preguiça, é sabedoria nascendo. Você talvez tenha achado estranho perceber tanto, como se sua alma estivesse sensível demais para o mundo ao redor. Mas o que amadurece em você não perde delicadeza, apenas perde ingenuidade. Há uma luz rara que não suporta ambientes em que precisa se esconder para ser aceita. Quando ela começa a surgir, você sente desconforto com frases vazias, com promessas apressadas, com conversas que giram e não alimentam. Isso não é você ficando frio, é você ficando verdadeiro. E a verdade, no começo, sempre parece exigente, porque ela não negocia com a superfície. O que está crescendo em você quer espaço para respirar. E o espaço começa quando você para de chamar de casa aquilo que só servia de passagem. Você não é o tipo de pessoa que passa intacta pelas coisas, e isso não é fraqueza, é responsabilidade espiritual. Há quem atravesse a vida sem perceber o que pesa no ambiente, mas você percebe o que muda de tom antes mesmo da palavra final ser dita. Você percebe a tensão no corredor, a alteração no rosto de alguém, a distância escondida por trás de uma conversa educada. E depois, você volta para casa e continua carregando tudo isso no corpo, como se o seu peito fosse um lugar onde a noite se acumula. Você aprendeu a sobreviver lendo os sinais cedo, porque em algum período isso foi necessário. Talvez ninguém lhe deu espaço para ser simples, então você se tornou atento demais. Talvez ninguém segurou o suficiente, então você aprendeu a segurar tudo. Mas agora, essa mesma atenção precisa mudar de função. O que antes foi defesa está sendo chamado para discernimento. O que antes foi silêncio forçado está sendo chamado para escuta limpa. Você não precisa mais provar que percebe. Você precisa somente não trair o que percebeu. Há uma diferença entre suportar e concordar. Há uma diferença entre aguentar e consentir. E a sua alma já conhece essa diferença, mesmo que a sua rotina ainda tente encobri-la. A oposição não costuma chegar como um ataque aberto. Ela chega como uma sequência de pequenas urgências, de distrações respeitáveis e de pessoas que falam o suficiente para te afastar de si mesmo. Você senta para orar e a mente corre para tarefas menores, como se o dia inteiro quisesse arrancar de você o que ainda está nascendo. Você tenta descansar,
Mas a comparação aparece como uma voz educada, dizendo que o ritmo dos outros é mais rápido e mais seguro. Você olha para o caminho dos outros e, por um instante, quase despreza o seu próprio compasso. Esse é um dos truques mais antigos da pressão. Ela faz você chamar de atraso aquilo que na verdade está te preservando. Ela chama de excesso de sensibilidade aquilo que é vida interior em estado de alerta. Ela chama de demora aquilo que é formação. E ela chama de insistência aquilo que às vezes é apenas medo de perder um papel antigo. Não se engane com o barulho. O que tenta te distrair sabe que a sua luz cresce quando você permanece inteiro. Por isso, o cansaço parece vir sempre na hora da oração e a dúvida parece ganhar volume sempre na hora da decisão. Mas o volume não define a verdade. O que define a verdade é o que permanece quando o ruído passa. Há um eco em você que lembra José antes do palácio, quando o que havia dentro dele ainda não tinha nome público, mas já estava sendo guardado em segredo. Você talvez esteja vivendo essa sensação de promessa interna que ninguém vê, enquanto o cotidiano continua exigindo disciplina, paciência e uma fé que não faz alarde. O que os outros chamam de demora, o céu muitas vezes chama de preparação. O que parece invisível para o ambiente pode estar sendo moldado com muito cuidado na parte mais escondida da sua história. José passou pelo esconderijo antes da visibilidade e não foi esquecimento, foi construção. Você também conhece essa experiência quando termina um dia inteiro e percebe que o processo real não aconteceu no que os olhos veem, mas no que a alma suportou sem anunciar. Há uma diferença entre ser ignorado e ser preparado no silêncio. E essa diferença muda a forma como você encara a estação. Porque se você entende que o oculto não é ausência, você para de pedir pressa para o que ainda está sendo alinhado. Então a sua ansiedade perde argumento e o seu espírito ganha chão. Aquilo que foi plantado no secreto não foi enterrado, foi guardado. E o que é guardado por Deus não é perdido no tempo, apenas amadurece sem plateia. Se você continuar chamando de normal aquilo que já não te dá paz, você vai começar a endurecer justamente onde precisava ficar sensível. Há um custo em fingir que nada mudou, porque a alma percebe quando é obrigada a se calar diante do que já viu. Você fica mais cansado, mais reativo, mais confuso e depois chama isso de rotina, quando na verdade é desgaste de um conflito interno não nomeado. A mente tenta racionalizar, o corpo reage e o espírito continua apontando para a mesma direção. É por isso que certas noites ficam mais longas, certos ambientes pesam mais, e certas conversas parecem repetição de uma porta que já deveria ter fechado. O coração não foi criado para morar em permanente negociação. Quando você insiste em permanecer onde já não há vida, a sua própria paz começa a protestar. E esse protesto é misericórdia, não punição. Há avisos que chegam como cansaço, não para te assustar, mas para te devolver a lucidez. Ignorar isso custa sua clareza, sua leveza e sua prontidão. Ouça com atenção. O que não é reconhecido em tempo certo acaba cobrando em forma de desgaste. Mas o que é reconhecido a tempo vira direção. Se alguma dessas marcas encontrou lugar em você, se algo no seu peito se moveu quando você ouviu sobre o cansaço, o silêncio, a demora e a claridade que não se explica, escreva 888 nos comentários. Esse número aqui fala de confirmação, de algo que pousou com suavidade e encontrou resposta dentro de você. Não é um jogo, não é um código vazio, é um gesto simples de concordância com o que foi nomeado. A sua mão escrevendo isso se torna uma pequena assinatura de reconhecimento diante do que o seu interior já percebeu. E então volte para mim, porque o que vem a seguir aprofunda o que esses sinais estavam tentando te mostrar.
Você não está diante de uma coincidência espalhada. Está diante de um desenho que começa a ganhar contorno. Quando a confirmação é recebida, a confusão perde espaço. E o que era apenas sensação começa a virar entendimento. Eu quero caminhar esse entendimento com você agora. O próximo passo não é mais procurar sinais. O próximo passo é descobrir o que esses sinais estavam protegendo em você. O que está em jogo não é apenas o que você vê fora, mas a forma como você aprendeu a se posicionar por dentro. Há uma raiz escondida quando a pessoa sente demais e, em vez de confiar no que percebe, começa a pedir permissão à própria dúvida. Talvez você tenha aprendido a diminuir a própria força para não incomodar. Talvez você tenha aprendido a explicar demais para não ser mal interpretado. Talvez você tenha tratado a própria paz como se ela fosse um luxo, quando, na verdade, ela era a primeira linguagem da sua consciência. O conflito agora está te mostrando que a questão não é falta de resposta, mas excesso de sobrevivência antiga. Você não está apenas cansado de caminhar. Você está cansado de entrar em lugares onde precisa se amputar para permanecer. E a parte mais difícil é que essa amputação às vezes parece virtude, porque foi assim que você protegeu o que era sagrado dentro de você. Mas proteção que se prolonga demais vira prisão. O que começou como cuidado pode se tornar encolhimento. E a sua alma já sente o limite desse encolhimento. Há uma mudança de estação dentro de você e ela pede abandono do papel que te manteve seguro demais para florescer. A raiz dessa luta aparece quando você tenta obedecer ao que percebeu. Mas logo depois, a mente levanta um tribunal inteiro contra sua própria convicção. Ela diz que você está exagerando, que deveria esperar mais, que talvez seja melhor não mexer em nada. Mas o corpo sabe antes do argumento terminar. As mãos param, a respiração encurta, os ombros pesam e o peito reconhece quando uma decisão já está madura. Nem toda dúvida é prudência. Às vezes, a dúvida apenas veste linguagem de sabedoria para manter você preso ao conhecido. A diferença entre ansiedade e discernimento está no fruto que cada uma produz dentro de você. A ansiedade aperta, dispersa e empurra para o excesso. O discernimento reúne, simplifica e devolve direção. Talvez você tenha passado tempo demais tentando entender tudo de uma vez, quando o que precisava era escutar o que permanecia em paz por mais tempo. Há frases internas que parecem humildes, mas na verdade são medo disfarçado de cautela. E quando você aprende a reconhecer isso, começa a separar a voz da proteção da voz da paralisia. O espírito não grita para confundir, ele clareia para alinhar. E o alinhamento no começo parece estreito porque ele corta atalhos que antes pareciam úteis. Nem toda presença em volta de você foi preparada para o que está nascendo agora, e isso também explica parte do peso que você sente. Há conversas que drenam porque insistem em te trazer de volta a um papel que já não serve. Há ambientes que exigem de você uma versão menor, mais rápida, mais disponível, mais explicativa, e essa exigência rouba a respiração da sua alma. Você sai de certos encontros e percebe que algo em você ficou para trás, como se tivesse deixado pedaços de presença em lugares que não souberam receber a sua verdade. Isso não significa suspeitar de todo mundo. Significa reconhecer que algumas dinâmicas resistem quando a pessoa começa a mudar por dentro. O velho ambiente sempre tenta chamar de exagero a nova lucidez. Ele prefere a sua antiga habitabilidade porque a sua mudança exige que ele também seja revisto. E por isso você sente fadiga depois de certas interações, como se cada palavra tivesse custado um pouco mais do que deveria. Há um limite saudável entre amar pessoas e se perder nelas. Há um limite entre servir e desaparecer. A sua consciência está aprendendo esse limite agora.
E aprender esse limite é um ato de maturidade, não de dureza. Quem não aprende isso volta sempre ao mesmo cansaço com nome diferente. A estratégia da oposição é deixar você ocupado demais para perceber o que está mudando dentro de si. Ela enche sua agenda com pequenas coisas, com mensagens que poderiam esperar, com dúvidas que não precisam de resposta imediata e com urgências que parecem nobres, mas só servem para apagar a chama na sua mão. Você conhece o tipo de dia em que tudo exige atenção e, no fim, nada alimenta. Você também conhece o tipo de fala que embaralha mais do que orienta, que promete clareza enquanto espalha mais medo. É assim que o ruído trabalha. Ele não enfrenta sua luz de frente, ele tenta cansá-la por atrito. Mas o que é verdadeiro não precisa correr para convencer. O que é verdadeiro sustenta o peso do silêncio sem morrer. Você foi treinado por estação demais para continuar se orientando só pelo que apressa. Agora, o que te guia precisa ser o que permanece. E permanecer, às vezes, é apenas não ceder ao primeiro impulso de fuga. A sua vida não precisa de mais ruído com linguagem espiritual. Precisa de presença obediente. Precisa da coragem de ficar onde a verdade já falou. E precisa do silêncio suficiente para ouvir o que já está sendo mostrado. Existe um instante em que a alma para de negociar com a sombra e simplesmente reconhece: isso não me governa mais. Talvez esse instante ainda pareça pequeno, quase invisível, mas ele muda a direção inteira da travessia. Você já não precisa perguntar tanto se percebeu certo, porque a paz que volta depois da honestidade é uma resposta mais confiável do que a insegurança repetida. O seu interior está chegando à borda de uma decisão limpa. E decisão limpa não é decisão impulsiva, é decisão sem espetáculo, tomada quando a pessoa entende que insistir no velho formato só prolonga a dor. Há uma firmeza nova surgindo em você, mas ela não faz barulho. Ela apenas fica. É assim que o espírito começa a governar melhor do que o medo. Você para de se justificar para aquilo que já perdeu o direito de te cobrar. Você para de se explicar para quem só entende a sua versão cansada. Você para de chamar de destino aquilo que foi apenas hábito. E então, o caminho começa a clarear sem que você precise empurrá-lo com ansiedade. Há portas que não se abrem pela força, mas se revelam quando você deixa de se encolher diante delas. Esse é o ponto em que a travessia muda de nome. Agora eu vou te levar para uma imagem só, porque é nela que o seu processo se torna visível por dentro. Imagine uma casa antiga, no fundo de um quintal, com um portão interno que ficou fechado por tempo demais. Não por abandono, mas por guarda. A poeira se acumula no caminho, a maçaneta esfria nas manhãs e ainda assim a porta continua sendo porta. Você talvez tenha se sentido assim, como um espaço preservado para uma hora que ainda não tinha chegado. Há algo em você que foi mantido em reserva, e isso explica por que certos acessos demoraram sem que a sua essência fosse perdida. O portão não esquece que é portão. Ele apenas aguarda a mão certa, o tempo certo, a respiração certa. Quando você olha para a própria história por essa lente, a espera deixa de parecer negação e começa a parecer cuidado. Você não foi deixado de lado. Você foi mantido, e aquilo que foi mantido sabe a diferença entre exposição precoce e abertura verdadeira. Há uma dignidade no que permanece fechado até ser honrado. Há uma proteção naquilo que não se oferece a qualquer ruído, e você precisa ouvir isso, porque a sua sensibilidade já carregou vergonha demais por ter sido diferente. O que preservou essa porta foi mais do que circunstância, foi sabedoria silenciosa. Houve fases em que cada tentativa de abrir com força só gerava mais ruído, mais frustração e mais sensação de inadequação. Então, a casa aprendeu a esperar.
E você aprendeu junto, talvez sem perceber, que nem tudo o que deseja acesso deve ser pressionado no mesmo dia. As marcas da espera ficaram no ferro frio, na madeira envelhecida, na sombra que se adensa no fim da tarde, e também ficaram em você, na forma de cautela, de silêncio e de uma tristeza que ninguém nomeou corretamente. Talvez você tenha chamado isso de perda, quando era preservação. Talvez tenha chamado de recuo, quando era guarda. O portão fechado protege o que está dentro até que o tempo de passagem seja seguro. Assim também aconteceu com você. O que a vida não resolveu imediatamente estava sendo guardado para não ser esmagado por ambientes incapazes de reconhecer valor. Há coisas que só florescem quando não são apressadas. E há pessoas que só permanecem íntegras porque algum mistério as manteve resguardadas do que as quebraria cedo demais. Esse não é o fim do acesso, é o preparo da abertura. Mas a casa fechada não foi feita para ser prisão eterna, e isso também precisa ser dito com clareza. Há sinais de movimento agora, sinais que você talvez já tenha percebido sem contar para ninguém. O barulho da chave mudou de sentido. A madeira parece respirar diferente, e o chão do corredor já não tem a mesma sensação de espera sem fim. Você sente isso quando algo antigo começa a perder autoridade sobre o seu peito. A porta não cede por violência, cede porque o tempo certo se aproxima e a guarda reconhece a hora. O que antes parecia imóvel começa a tremer por dentro, como se a própria estrutura soubesse que não pode mais esconder aquilo que foi protegido. E isso provoca emoção, porque o que foi preservado tanto tempo assusta quando começa a se mostrar. Você pode até sentir vontade de recuar diante da própria abertura, mas recuar agora seria confundir reverência com medo. O que está vindo não ameaça você. O que está vindo devolve você a si mesmo. A porta não abre para expor sua fragilidade, abre para restaurar sua função. Há um momento em que a espera se inclina para a resposta. E quando isso acontece, o coração reconhece antes da palavra. A imagem que mais me acompanha aqui é a de uma casa que finalmente ouve passos conhecidos voltando pelo corredor. E esse som muda tudo, sem precisar de anúncio. Você também começa a perceber que alguns sons internos mudaram de lugar. Aquilo que antes soava como derrota, agora soa como limite sadio. E aquilo que antes soava como silêncio vazio, agora soa como reserva santa. A casa não perdeu sua integridade ao esperar. Você não perdeu sua identidade ao ser guardado. E essa verdade é o que desmonta a acusação de que a demora foi prova de abandono. Não foi abandono. Foi cuidado em forma de fechamento temporário. Agora a porta começa a se mover porque você está pronto para enxergar sem se destruir. E quando a porta se move, o primeiro sentimento não é euforia, é reconhecimento. Você percebe que sempre soube que havia algo ali. Você percebe que o tempo estava trabalhando em vez de parando. Você percebe que o lugar oculto não era vazio, era protegido. O seu interior também estava assim. E a primeira luz que entra não é um espetáculo, é uma revelação de pertencimento. O que foi fechado não morreu. Apenas aguardou o gesto certo para voltar a respirar. Se essa imagem acendeu alguma coisa em você, se a casa fechada falou com o seu próprio processo, escreva "Estou pronto" nos comentários e volte para mim. Esse é o momento em que você reconhece que a abertura não pede pressa, pede consentimento. O simples ato de escrever essa frase é uma forma de responder ao movimento que já começou dentro de você. Você não está correndo para fora da porta. Você está permitindo que a porta se abra por dentro da sua própria verdade. Isso muda a forma como você atravessa o resto da caminhada. O que está sendo revelado agora não quer apenas impressionar você, quer reposicionar você,
Por isso, eu preciso que você volte com atenção para o próximo trecho, porque é nele que a lógica da espera se transforma em prática viva. Quando a porta abre, a vida também pede uma resposta nova. E essa resposta começa em gestos pequenos. Pequenos, mas fiéis. O que parecia apenas imagem, agora vai se tornar caminho. E o caminho começa quando você aceita não forçar o que já está sendo liberado. A partir daqui, o que você precisa não é uma teoria maior, mas uma forma mais limpa de continuar sendo você. Você já passou pelo reconhecimento, pela leitura dos sinais e pela descoberta da raiz escondida. E agora o retorno precisa acontecer de forma concreta. A sua vida não foi chamada para uma performance mais bonita, mas para uma presença menos dividida. Há manhãs em que tudo recomeça no primeiro minuto, quando você ainda está sentado na beira da cama e decide em silêncio como vai responder ao dia. É nesse lugar que a mudança se instala de verdade. Você não precisa anunciar nada a ninguém para começar a obedecer ao que já sabe. Você pode acordar, apoiar os pés no chão e oferecer uma frase simples que alinha o seu interior antes que o mundo tente fragmentá-lo. Essa frase não precisa ser longa para ser real. Ela só precisa ser honesta. O retorno começa quando a alma deixa de correr atrás de validação e volta a habitar sua própria paz. Não é fuga, é reposicionamento. Não é isolamento, é obediência ao que preserva. Quando você faz isso, o dia deixa de comandar você e começa a ser atravessado com mais clareza. E clareza, para quem já viveu tanto ruído, é um tipo de descanso. Você também vai perceber que nem toda mensagem precisa de resposta imediata, e essa demora intencional pode ser uma forma de preservar o que é santo em você. Há um movimento simples de mão que muda muito. O dedo que vai até a tela e para antes de tocar, o olhar que lê sem reagir, a respiração que desce antes da palavra sair. Você já conhece a sensação de responder cedo demais e depois carregar o peso da própria pressa. Agora você aprende a pausar com dignidade. Essa pausa não é frieza. É um território onde a paz verifica se aquela resposta nasceu da verdade ou da ansiedade. Quando você espera, a sua voz volta mais inteira. Quando você não cede ao impulso, você não perde vida, você recupera governo sobre ela. Há uma sabedoria silenciosa em não abrir tudo de uma vez. Há uma proteção na resposta adiada quando o coração ainda está se alinhando. E isso não é indecisão. É fidelidade ao que cresce no ritmo certo. Você está sendo treinado para não entregar o melhor de si ao primeiro convite do medo. Esse treinamento parece pequeno, mas ele muda a estrutura inteira da sua presença. A segunda prática é ainda mais discreta e talvez mais importante para o seu cotidiano, porque ela te ensina a notar o que te expande e o que te comprime. Você entra num ambiente, conversa com alguém, percorre uma sala e depois pergunta a si mesmo se sua paz saiu maior ou menor dali. Essa pergunta simples revela muito. Não para te tornar desconfiado, mas para te tornar lúcido. Há lugares que pedem que você se encolha para ser aceito, e essa exigência nunca vem do mesmo lugar da verdade. Há conversas que deixam sua alma mais leve, e há conversas que devolvem você ao peso de uma versão que já não serve. Aprender a fazer esse exame de paz é um ato de stewardship, de cuidado com aquilo que Deus confiou a você. Você não foi chamado para absorver tudo sem filtro. Você foi chamado para guardar o que é vivo, e quando a paz começa a servir de referência, decisões menores ganham mais honestidade. Você não escolhe apenas o que parece possível. Você escolhe o que sustenta a sua integridade. Isso é maturidade espiritual em forma cotidiana, e ela começa no detalhe aparentemente pequeno da sua percepção.
Há uma proteção que se manifesta justamente quando certas respostas não chegam no instante em que o desespero gostaria. Você interpreta isso como perda, mas o céu pode estar chamando de freio misericordioso. Atenção! Você precisa se preparar agora. Eu separei um material para quem sente que Deus está falando, mas não sabe quando nem o que, e vive com medo de perder o momento certo. O calendário secreto dos escolhidos vai te dar essa clareza. São 7 segredos do calendário do céu, as marcas de tempo que Deus deixa na vida de todo escolhido, para você reconhecer os sinais, identificar a estação em que está e enxergar a data que Deus reservou para você antes que ela passe. Pare de chamar de coincidência o que é sinal de Deus. Pare de viver no relógio do mundo enquanto o céu fala em outro tempo. Pare de esperar sem saber o que espera. Sua estação está passando, e um escolhido que não reconhece os tempos de Deus chega despreparado justamente no dia da virada. Mais de 10.000 escolhidos já leram os sinais e tiveram a convicção que buscavam há anos. Eles eram como você. Sentiam que Deus tinha algo marcado, mas não sabiam ler os sinais. Viviam na espera silenciosa e descobriram que o dia já estava no calendário. Bastava reconhecê-lo. A oferta está aberta só este mês. Acesse o link no comentário fixado agora, antes que mais uma estação do seu favor passe sem você perceber.